Oi, meus queridos, tudo bem? Como eu tinha comentado com vocês na aula, aquela fórmula realmente estava errada, eu atualizei a fórmula. Então, vamos agora explicar aquele exercício, era o 4, né? Vou explicar o exercício 4 para vocês novamente, agora levando em consideração a fórmula correta, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem dados que usam frequência, ou seja, a gente precisa fazer uma média ponderada, então a variância e o desvio padrão também devem ser ponderados, então a gente tem uma outra forma de calcular, tá bom? Então vamos ler esse enunciado de novo, vamos calcular a média ponderada de novo e o desvio padrão e a variância de novo, tá bom? Então vamos lá, foram obtidos os dados em uma determinada empresa da idade dos carros dos profissionais do Aras Cavalo de Ouro com nível médio e dos profissionais com nível superior. Determine média, mediana, moda, variância e desvio padrão. Comparando as duas amostras, elas apresentam a mesma variabilidade? Então, vamos lá. Eu tenho na primeira coluna aqui os anos de uso do carro. Aqui a quantidade de funcionários de nível médio que tem carros com aquela quantidade de anos de uso. E depois, na terceira coluna, eu tenho a quantidade de funcionários de nível superior que tem carros com aquela quantidade de anos de uso. Então, aqui eu tenho X, que é a minha variável. E aqui eu tenho a frequência para nível médio, que eu vou chamar de F médio, e aqui a frequência para nível superior, que eu vou chamar de FS, tá? Então, eu vou calcular primeiro separadamente e depois a gente compara, tá bom? Então, como é que eu faço? Vou pegar aqui, primeiro para o nível médio, e vou colocar aqui na minha tabela. Vou colocar aqui, que aqui é X e aqui é FM, certo? Então, como é que eu leio essa tabela, pessoal? Eu tenho 23 funcionários que têm o nível médio, que tem carro com 0 anos de uso, ou seja, menos de 12 meses, né? Completos. Eu tenho 33 funcionários que têm carros com 1 ano de uso. Eu tenho 63 funcionários que têm carro com 2 anos de uso. 68 funcionários que têm carro com 3 anos de uso. 19 funcionários que têm carros com 4 anos de uso e 10 funcionários que têm carro com 5 anos de uso, certo? A fórmula para média é essa aqui. X tracinho é sempre média, vamos lembrar. Então, a média ponderada vai ser igual ao somatório de X vezes a frequência. Então, vou fazer o X vezes a frequência e depois vou somar tudo no final. Dividido por N. Quem é N, pessoal? N é a soma das frequências. Então, já vou deixar aqui pra gente. Então, a soma. Ou seja, aqui eu tenho 216 funcionários, certo? É isso mesmo? É. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar cada ano de uso vezes a frequência, certo? Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui do lado. X vezes FM. Então, 0 vezes a quantidade de funcionários. E agora eu vou fazer o somatório. Então, calculei cada X vezes cada frequência. Deu essa coluna aqui.
agora eu vou fazer a somatória para completar aqui a primeira parte do denominador, né? Então, igual, soma. Então, eu tenho 489. Então, para calcular a minha média ponderada, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar x, como aqui no Excel eu não tenho o tracinho, eu vou colocar só como x, tá? PM, ponderada do nível médio, vai ser igual 489 dividido por 216. Estou fazendo assim no modo roots, porque vocês sempre me pedem para deixar assim indicadinho de fácil visualização, tá bom? Pronto. Fiz a divisão, então a média pro nível médio deu 2,26, certo? Agora vamos calcular a variância. E como é que eu leio isso, amores? Que os funcionários de nível médio têm carros com 2,26 anos de vida, de uso. De vida não, de uso. O carro não é vivo. Então, agora eu vou preencher aqui a tabela da minha fórmula da variância ponderada. Então, como é que vai ser essa fórmula? Bem parecida com o que a gente já tinha feito antes. A gente vai pegar cada número menos a média, elevar ao quadrado, e aí a gente vai multiplicar pela frequência. E depois a gente vai somar, certo? Então, vamos lá. Pegar aqui os dados de ano de uso. Vou pegar a média. Pronto. Agora, cada valor menos a média. Faço isso com cada um. Então, 0 menos 2,26, menos 2,26. 1 menos 2,26, menos 1,26. Por aí vai até o final. E agora, eu vou pegar essa coluna, cada valor, e elevar ao quadrado. Então, pronto. Peguei cada valor e elevei ao quadrado. E agora eu vou multiplicar pela frequência. Então, vou pegar 5,13 vezes a frequência, 23. Pronto. Fiz vezes a frequência. Agora, o que eu vou fazer? A coisa linda e maravilhosa chamada somatória. Então, vou somar os dados da última coluna. Pronto. Então, tenho aqui, ó. Vamos voltar para nossa fórmula. Já tenho essa parte de cima do denominador pronta. Agora, eu vou dividir por N. Qual é o meu N mesmo? 216. Então, o meu S quadrado, também conhecido como variância, vai ser 343,96 dividido por 216. Lembrando, estou fazendo no modo roots porque vocês me pedem para deixar indicado. Então, a minha variância deu 1,59, certo? Certo. E o desvio padrão? Como é que a gente calcula o desvio padrão mesmo? É só pegar a variância e tirar a raiz. Então, vai ser a raiz de 1,59. Que vai dar 1,26. Certo? Então, eu sei que
Pro nível médio, a minha média é 2,26. Vou fazer um quadro resumo aqui no enunciado, certo? Média, variância e desvio. Pronto. Pro nível médio. Dois e 26. Me perdi. Achei. Pronto. A variância é 1,59, o desvio 1,26. E agora a gente vai calcular para o nível superior. Certo? Vou pegar aqui a tabela. Vamos aqui, nível superior. Vou excluir o nível médio, porque não me interessa. Vou trabalhar só com o nível superior, certo? Então, a mesma coisa. Primeira coisa, eu vou definir meu N, que é a soma das frequências. Ou seja, quantos funcionários eu tenho. Então, tenho 151 para o nível médio. O que eu vou fazer agora? Lembrando da primeira coisa, calcular a média. Então, para eu calcular a média, eu tenho que fazer o X vezes o F. Certo? Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Vou fazer X vezes Fs. Fs porque é do nível superior, né? Então, vai ser 0 vezes o 35, 1 vezes 57, 2 vezes 41, 3 vezes 3 vezes 10, 4 vezes 8, 5 vezes 0, certo? Certo. Deixa eu só copiar a corzinha que eu tinha feito ali. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o somatório, né? Qual é a soma disso tudo aqui? Vai ser 201. Então, para eu calcular minha média do PS, vai ser 201 dividido pela frequência, que é N, que é 151. Então, vai ser igual a 1,33. Pronto, primeira parte resolvida. Agora, eu vou para a segunda parte. Calcular a variância e o desvio padrão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, copiar minha variável x. Então, copiei, tá aqui. Agora, eu vou fazer cada número menos a média. Então, eu vou copiar minha média para cá. E ela não deu, porque é... Nossa. Eu fiz errado. Então, eu vou fazer cada número menos a média. Então, 0 menos 1,33, 1 menos 1,33, 2 menos 1,33, 3 menos 1,33, 4 menos... para todos. Pronto. Agora, cada um desse resultado ao quadrado. Então,
menos 1,33 elevado ao quadrado, 1,77, pronto, menos 0,33 elevado ao quadrado, 0,11. E agora, esse resultado vezes a frequência. Então, 1,77 vezes a frequência. E arrasta. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Aquela coisa maravilhosa chamada somatório. Então, vamos somar toda essa última coluna. Vai dar 171,44. E agora, o que a gente faz? O S ao quadrado, mais conhecido como variância, vai ser 171,44 dividido pela frequência, que é 151. Então, a minha variância vai ser 1,14. Vamos arredondar, né? E o meu desvio padrão vai ser a raiz de 1,14. Vai ser, então, 1,07, certo? Então, encontramos agora nossa variância e nosso desvio. Vamos colar aqui só os valores. E o nível aqui, a média. Só os valores. Pronto. Então, o que a gente pode entender aqui? Que a média dos anos de carro dos funcionários de nível médio é maior, ou seja, eles têm carros mais velhos, com mais anos de uso do que os funcionários de nível superior. Os carros dos funcionários de nível médio têm em torno de 2,26 anos de uso e o do nível superior 1,33. A variância, ou seja, quanto eles estão longe da média, é 1,59 para o nível médio e 1,14 para o nível superior, ou seja, eu tenho mais próximo da média o nível superior do que no nível médio, ou seja, eu tenho mais valores em torno de 1,33. E o desvio padrão é baixo nos dois, mas no nível superior é menor ainda, é só 1,07, ou seja, eu tenho os dados menos dispersos. Então, a maioria dos carros, como a gente pode ver aqui nos dados, estão próximos do 1 ano. Então, eu tenho 57 funcionários que têm carros com 1 ano, 35 com 0 anos e 41 com 2 anos. Por isso que o desvio padrão é tão baixo, tá? Conseguiram entender agora, meus amores? Desculpem a confusão da fórmula na hora da aula. Espero ter ajudado vocês. Um beijinho.